E galera, Rafael Russano aqui na área. Hoje vamos aprender como criar o efeito de luz do sol quando nós temos ele passando por uma janela, por exemplo. Nós temos esse efeito acontecendo naturalmente de diversas formas, por exemplo, num sol de meio-dia ou então no pôr do sol, mas principalmente quando não temos nenhuma interferência entre o sol e o seu objeto. Geralmente essa interferência são as nuvens, né? Mas a gente pode causar também de diversas formas. As nuvens são os maiores difusores que a gente pode encontrar na Terra, mas quando eu estou utilizando o meu LED, por exemplo, eu utilizo também um difusor ou então que seja um papel sulfite na frente dele. Já vai ajudar bastante para que a luz seja muito mais suave e tenha uma transição bem grande. E eu particularmente curto muito mais fotografar nesse tipo de iluminação. Eu não consigo muito ser criativo quando eu tenho aquela luz 100% dura, o objeto iluminado e o cenário escuro, porém é um estilo muito utilizado por fotógrafos que fazem fotografia de modelo, de roupas, por exemplo. Eu nem sei explicar ao certo mesmo por que eles utilizam isso e acabou virando uma tendência, mas de todo jeito é isso aí. Nós vamos aprender a criar esse efeito hoje digitalmente aqui no Photoshop. Eu espero que vocês aproveitem bastante e se você já sabe que esse vídeo vai ser útil, vai ser importante para você, já deixa aí seu apoio, deixa seu like, comente ou vai pensando no comentário e principalmente até o final dele compartilhe também com seus amigos e amigas, beleza? Mas vamos nessa então agora para o Photoshop. Vamos lá galera, já tenho aqui a imagem aberta, vou estar trabalhando por cima dessa fotografia aqui e o efeito ele vai ser um pouco simples da gente fazer, não é nada difícil na verdade. A gente pode complicar utilizando alguns formatos diferentes, como por exemplo o formato de janela mesmo. Caso eu tenha fotografado num ambiente mais fechado, né, dentro de alguma casa, vai combinar bastante que eu utilizo também o formato de janela. Você pode encontrar isso no YouTube talvez, ou até mesmo vir desenhando, né, pegar aqui o seu ferramenta de seleção e vai fazendo pequenos retângulos aqui, porque vai funcionar também, você vai criar mais ou menos o formato de janela. Não vai ser o caso daqui de hoje. Hoje eu quero mostrar somente como a gente cria o efeito e apenas um formato possível que a gente poderia estar utilizando aqui, mas que você consiga ampliar, né, toda essa ideia e utilizar isso daí no seu dia a dia, no seu tipo de trabalho. Vamos lá então, a minha fotografia já está perfeita, ela está com o nome de Hue Saturation porque eu já utilizei um Hue Saturation antes para retirar um pouquinho da saturação vermelha, estava muito quente a fotografia original, mas vamos nessa então. Eu vou começar criando um Curves, porque vamos utilizar alguma ferramenta que trabalhe com volumes, e uma delas que é muito perfeita, né, seria então o nosso Curves. Esse meu Curves, eu vou fazer também aqui um desenho, né, nessa minha modelo, que vai ser todo o formato que a gente vai ter dessa posição do sol, como se eu tivesse duas coisas bloqueando, né, aqui em volta da modelo e a luz esteja passando somente então no centro do rosto dela. Para isso daí eu posso utilizar também diversas ferramentas, mas nesse caso eu vou utilizar o Lasso Tool, Feeder em 0%, não precisa colocar nenhum tipo de feeder por enquanto, nós vamos mexer com isso depois, mas isso daí vai ser aqui na nossa máscara. Primeiro então eu vou fazer um formato aqui, ó, bem errôneo mesmo, que ele seja um pouco caótico e demonstrando como se fosse realmente a natureza, né? Porque a natureza, por mais que tenham sim muitas coisas certinhas assim, mas a grande maioria são erros em cima de erros que funcionam muito bem, né? Que agradam aos olhos. Então a natureza ela realmente é perfeita. Aqui então eu vou fazer este formato. E agora com a minha máscara do meu Curves, que ainda não tem ajuste algum, né, mas com a máscara dele selecionada, eu vou colocar a cor branca por cima e a preta por baixo e vou dar um Delete no teclado. Não aconteceu nada porque a minha seleção estava aqui no feeder, então vou deixar em 0 e agora sim eu posso dar um delete. Agora sim então na minha máscara já tenho exatamente esta seleção aqui, né, aplicada nela. Então já posso retirar a minha seleção com Ctrl ou Command mais D e até mesmo observar essa minha máscara. Perfeito, está pegando então na parte de fora e a parte da modelo ela não vai ser afetada por esse meu efeito. Então agora qual que vai ser o efeito que a gente vai utilizar? Eu vou pegar a minha área de luz completamente. Eu não vou fazer esse ajuste aqui no meio e nem outro lugar além da área de luz e puxar ela completamente aqui para baixo. Então agora a gente observa o efeito sendo aplicado por todo o cenário e retirado do nosso modelo. Porém a gente tem a nossa máscara, né, toda a nossa seleção 100% dura e a gente consegue observar com clareza, né, que não está nada interessante. Eu poderia ter colocado esse feeder de diversas maneiras, né? A primeira delas seria através da ferramenta de Lasso Tool que a gente utilizou para fazer a seleção. Poderia ter colocado aqui um feeder de 10, 15 pixels, enfim. Mas outra forma que a gente tem, caso não tenha utilizado dessa daqui com a ferramenta,
feita seria através da nossa máscara. Então, clicando nela, eu tenho aqui a minha aba de propriedades e tenho a opção também de colocar um feeder. Nesse momento vai ser um feeder bastante alto, mais ou menos 36, eu acho que já ficou interessante. Você pode ir brincando com ele, colocando às vezes um pouco mais duro, às vezes um pouco ainda mais suave, dependendo do seu estilo de fotografia. Aqui nesse caso o 34, nessa média aqui, eu acho que já ficou interessante, então perfeito. E nesse momento a gente já tem então praticamente o efeito. Eu estou observando agora que essa fotografia nem era melhor mesmo para eu ter escolhido, porque eu tenho claramente, né, o efeito de luz aqui desse lado da fotografia. Então quando eu coloco o meu curves retirando as luzes, eu ainda tenho esse efeito de luz. Eu vejo que está completamente branco, porém um branco abafado, né? As luzes não estão irradiando, o que para mim eu acho bem estranho, mas vamos seguir do mesmo jeito assim, como se não tivesse isso. E a gente pode ainda colocar mais um último ajuste, que vai ser um dos mais talvez importantes de todos, porque é questão de observação da própria natureza. Aqui a gente já tem o efeito praticamente então aplicado, porém observando alguma fotografia, uma fotografia real mesmo que tem esse efeito, né? Eu tenho uma em baixíssima qualidade, retirada de um site de banco de imagens pago, mas enfim, é somente para a gente levar como exemplo mesmo. E eu consigo observar que bem na transição da sombra para a área de luz, eu tenho um pouquinho de vermelho, ou seja, a pele, que é uma coisa muito fina, né? A luz ela vai atravessar e vai refletir o sangue de volta. Então, exatamente isso, ó, nessas áreas aqui assim em cima também eu consigo observar esse vermelho com um pouco mais de potência. No nariz está muito forte, mas aqui no dedo já conseguimos observar. Então, para que a gente tenha esse resultado perfeito e copiando todos os aspectos da própria natureza, com certeza nós vamos aplicar também esse efeito aqui. Como que a gente pode fazer? De várias formas, mas aqui nesse caso eu vou abrir um Color Balance e eu vou colocar o meu ajuste de cian para bem no vermelho, né? Puxar um valor bem vermelho mesmo, talvez um pouquinho de amarelo, mas pouca coisa. Não importa por ter sido muito ou pouco vermelho, porque agora eu vou controlar isso na minha opacidade do brush. Então, portanto, eu vou inverter essa máscara primeiro, né, Ctrl ou Command mais I, ou então você poderia pintar ela de preto. E agora pegar o meu brush, então com a letra B no teclado, Brush Tool, na cor branca, porque a gente vai revelar esse efeito aqui na fotografia. E você pode ir controlando então o Opacity ou então o Flow. Com tudo isso configurado, basta você vir aqui no cantinho então da fotografia, ó, somente nessa parte de transição mesmo, e somente também na pele, né, porque no cabelo isso daí já não vai acontecer o mesmo efeito, mas somente aqui na pele, ó, eu vou pintar então nessa parte de transição. Se você quiser pode passar aqui na blusa, talvez fique um pouco mais real também, mas o mais importante é que seja na pele mesmo. Mais ou menos aqui, ó, do outro lado eu quase que não tinha o efeito, né, então é somente mais deste lado aqui mesmo. E perfeito, ó, parece ser uma coisa muito simples, né? Posso ver o antes e depois, mas gera um resultado bem mais interessante, e a chance do telespectador não conseguir perceber que essa luz, né, foi feita digitalmente aqui no Photoshop vai ficar muito maior. A chance dele apenas observar e gostar da fotografia vai ser praticamente por completa. Então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu apoio, deixe o seu like, comentário e compartilhe ele com seus amigos e amigas. Isso tudo me ajuda bastante mesmo para estar continuando e trazendo ainda mais vídeos para vocês. Mas de todo jeito, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua participação, eu vou ficando por aqui e até a próxima.